Concordância com o verbo fazer. Você já fez o mapa do tipo de frase, do sentido em que o verbo fazer é empregado em provas de concursos e vestibulares? Vamos testar numa questão da Conveste UFAM 2015. Quantos anos já faziam desde que o mandatário comandava os destinos de Manaus? A concordância verbal da frase está correta. Certo ou errado? Bem, quando você lê quantos anos já faziam, eu espero que você associe imediatamente a ideia de tempo passado, tempo decorrido, e é em cima dessa ideia que todas as bancas trabalham. É o verbo fazer indicando o tempo passado, sujeito inexistente e concordância verbal obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Quer reforço? Então, acompanhe comigo. O fazer indicando tempo. Pronto, você tem dados fixos. Por exemplo, sempre que você encontrar frases com fazer e a ideia de tempo, o plural é proibido. Portanto, faziam anos que o teatro não recebia espetáculos. É uma frase errada por conta do faziam. Haviam anos que o teatro não recebia espetáculos. É para você testar a semelhança do verbo fazer com o verbo haver. São sinônimos. Naturalmente, não podem ser empregados no plural. Fazia anos, aí a frase perfeita, e havia anos que o teatro não recebia espetáculos, igualmente perfeita. Mas eu chamei a atenção para a presença do que? Nesse modelo de construção, é muito comum que a partícula que apareça. E quando ela é cobrada, vem uma dúvida cruel. Se é um pronome, uma conjunção ou uma partícula expletiva. Lembre, associada ao fazer ou ao haver, o que é partícula expletiva. Vamos testar? O teatro não recebia espetáculos fazia anos. Veja que colocando a frase numa outra ordem, mas com o mesmo verbo, com a mesma ideia, não há espaço para o que? Uma prova de que ele apenas é um reforço para a frase. Não há erro ao empregá-lo, mas é importante perceber o nome técnico, partícula expletiva, partícula de realce ou de reforço. Perfeito, então? Olha, a classificação de fazer é impessoal e transitivo direto é uma classificação fixa. A função da palavra anos é objeto direto, isso não muda também. O sujeito de fazia é sempre inexistente, fazia ou havia. A função do que? Palavra expletiva de realce ou de reforço. E a concordância verbal, verbo na terceira pessoa do singular. Quando você ganha intimidade com essas ideias, com essas construções, aí a prova fica fácil para você. Percebeu? Bem, vamos apresentar um novo tipo de frase, agora com dois verbos, a tradicional locução verbal. Tudo isso aconteceu, devem fazer uns 10 anos, construção errada. Devem haver uns 10 anos, mesmo erro gramatical. E quando você escreve tudo isso aconteceu, deve fazer uns 10 anos, é o correto, é o ideal, porque o verbo haver ou o verbo fazer estão no papel de verbos principais, portanto, eles contaminam o verbo anterior, o verbo que é auxiliar. Pronto, então, tudo isso deve fazer uns 10 anos, tudo isso deve fazer uns 10 anos, deve haver ou deve fazer, perdão, né? Com qualquer um dos dois, impõe-se o singular. Vamos aos detalhes? Deve fazer é a locução verbal. O dever, nesse caso, é apenas verbo auxiliar. O haver ou fazer são os verbos principais e transitivos diretos. São dados fixos, não há como equivocar-se. A função de uns 10 anos, olha que tem cara de adjunto adverbial, na verdade é o objeto direto, tanto do haver quanto do fazer. O sujeito inexistente é uma coisa fixa, não muda. E a concordância verbal, terceira pessoa do singular. Esses detalhes é que dão certeza a você na hora de uma prova e que fazem a diferença. Por isso que você está aqui comigo, para ganhar essa segurança e acertar no dia da prova.
Você já descobriu as duas características das nossas videoaulas. São simples e eficientes, sempre elaboradas em cima daquilo que aparece nas provas. E o acesso ao nosso conteúdo pode ser de forma gratuita pelo YouTube todos os dias ou de forma paga quando você quer uma coisa mais séria, mais sedimentada, uma sequência mais lógica, cobrindo um programa completo de um determinado concurso ou de uma determinada banca. Até a nossa próxima aula.